Se você pode, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1. Livro de Provérbios, capítulo 1. O livro de Provérbios, como você sabe, foi escrito pelo homem mais sábio que já existiu. Salomão, filho do grande rei Davi. Salomão foi diferente. Salomão tinha um poder, uma autoridade tão grande que os reis da terra vinham dos seus países com caravanas de dinheiro, de presentes, para dar para Salomão, só para poder escutar a sabedoria dele. Salomão não precisava dizer, olha, eu só recebo quem me trouxer uma carroça de ouro. As pessoas estavam tão interessadas na sabedoria de Salomão que elas levavam, a rainha de Sabá levou uma caravana inteira de vestes festivais, de ouro, prata, tudo que você imaginar de precioso. Tamanha sabedoria do homem. E Salomão escreve no seu primeiro capítulo do livro de Provérbios, ele tem 3 livros na Bíblia. Cantares de Salomão no auge da sua juventude, ali no calor da juventude, ele escreve Cantares de Salomão, um livro romântico. Quando ele atinge o ápice da sua sabedoria, ele escreve Provérbios, que nós vamos estudar hoje. E quando ele já está mais velho e entendeu melhor a vida, ele escreve o livro de Eclesiastes. E nós vamos em Provérbios hoje, capítulo 1, a partir do versículo 28. É muito sério. Te aconselho a anotar. Quem aqui é aluno do Café com Destino? A maioria. Então você sabe que tem que ter papel e caneta na mão. Anota no teu iPad, no teu iFolha, qualquer coisa. Só não deixa de anotar. A Bíblia diz assim, Provérbios 1, 28. Então me invocarão, mas eu não responderei. Quem aqui já orou e não foi atendido? Só eu? Quantas vezes eu pedi coisa a Deus e ele nunca me deu? Quantas vezes eu pedi, pelo amor de Deus? Minha mãe estava no hospital, uma semana internada, eu falei, pelo amor de Deus, me pede qualquer coisa, só não leva minha mãe. Morreu. A gente tem uma mania de achar que Deus trabalha pra gente. A gente realmente acha que tem poder de barganha com Deus. Eu não sei de onde veio essa ideia, mas nós não temos. Deus é soberano, ele faz do jeito que ele quer, se ele quiser, quando ele quiser. O que nós temos que aprender é como nos encaixarmos na vontade de Deus para que a gente se dê bem. Porque a vontade dele vai ser feita a gente querendo ou não querendo. Mas presta atenção nisso aqui. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Ele vai dar o porquê. Por que as pessoas vão pedir para Deus e ele não vai responder? Por que as pessoas vão clamar e ele não vai responder? Porquanto aborreceram o conhecimento. Anote essa palavra. Aborrecer o conhecimento. Essa frase. E não preferiram o temor do Senhor. Anote isso. Não preferir o temor do Senhor. Ou seja, o temor do Senhor não é uma coisa que é o conhecimento de ninguém. Você nunca se interessa por nada. Não lê livro nenhum. Não lê a Bíblia. Não busca de nenhuma forma o conhecimento. Você odeia o conhecimento. Aborrece o conhecimento. E quem aborrece o conhecimento e não prefere, o que é preferir? De todas as coisas que eu posso escolher, eu escolho essa. Eu vou no restaurante, tem 10 opções no cardápio, mas eu prefiro espaguete à carbonara, um exemplo. Então eu escolho. Tem coisas até mais baratas, mas eu prefiro o espaguete. Então quando você prefere o temor do Senhor, porque tem outras opções, além do temor do Senhor, tem outras opções. Quando você prefere o temor do Senhor, algumas coisas começam a vir sobre a sua vida. Quando você, ao invés de aborrecer, você ama o conhecimento, algumas coisas muito boas e positivas começam a ser atraídas. A gente acha que vai atrair coisa boa só declarando aí, hoje vai ser um dia bom. Eu acredito no poder da declaração, mas só funciona quando tem semente plantada. Porque você só colhe o que? Planta. E não preferiram o temor do Senhor, versículo 30. Não quiseram o meu conselho. Se você está na Bíblia física, sublinha. Não quiseram o meu conselho. O próprio Deus tentou aconselhar, a pessoa falou assim, quem sabe sou eu. Por isso a gente vai fazer esses 7 semanas, 7 segunda-feiras de desintoxicação de ignorância. Isso aqui é uma ignorância. Deus te dá um conselho e você fala, quem sabe sou eu, tem que ser muito ignorante. Tem que ser muito orgulhoso, orgulhosa. Ou você acha que se as pessoas não fossem ignorantes e orgulhosas, algum casamento ia acabar?
Alguma empresa ia falir. Porque isso, conseguir ajuda. Muito antes disso, você ia conseguir solução. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Desprezaram quando eu chamei a atenção. Repreensão é chamar a atenção. Coisa que geralmente os filhos odeiam que os pais façam. Mas se os pais não o fizerem, vão ser filhos que vão dar problema para a sociedade. Da mesma, se Deus não nos repreender, seremos um problema para a nossa geração. Ou você acha que faz tudo bem, tudo certinho? Ou você acha só porque tem um título, você não erra? Só porque agora tem um diploma na parede, está tudo certo? Só porque ganhou um aumento no trabalho ou montou seu próprio negócio, agora você é MEI, tem seu próprio CNPJ, agora você é bonzão. Todo dia a gente precisa de repreensão. Todo dia a gente precisa ser chamado a atenção. E a Bíblia está falando que existem pessoas, o próprio Salomão, o homem mais sábio que já existiu, que aborrecem o conhecimento, ou seja, odeiam esse tipo de conhecimento, não preferem o temor do Senhor, já vou lhe explicar o que é o temor do Senhor, não quiseram o conselho de Deus e diz a repreensão do Senhor. Portanto, olha o versículo 31. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento. Ou seja, não foi o diabo, não foi o governo, não porque o governo está terrível, não porque o diabo é astuto. Você bota a culpa em todo mundo, mas no teu procedimento você bota a culpa? Porque a Bíblia diz que tudo isso aqui está acontecendo por causa do teu procedimento. Ou seja, o que é procedimento? A forma que você se comporta. A forma que você se comporta mostra que você odeia conhecimento, que você não aceita a repreensão do Senhor, que você não segue o conselho de ninguém. Portanto, eles vão comer do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Versículo 33, mas o que me der ouvidos. Faz assim no teu ouvido. O que me der ouvidos, diz o Senhor, habitará seguro, tranquilo, temor do mal, sem temor do mal. Alguém precisa resolver o microfone, por favor. E sem temor do mal. Quem aqui tem medo de alguma forma do futuro ou de alguma coisa que pode acontecer? Quase todo mundo. A Bíblia está falando que quem der ouvidos a Deus vai ficar seguro, proteção, tranquilo, ou seja, ansiedade não vai te encontrar. Tranquilidade é o contrário de ansiedade. E você não vai ter medo de mal algum. Só porque a partir de hoje, você preferiu o temor do Senhor, porque é uma preferência, a Bíblia deixa claro. Você aceitou os conselhos. Você recebeu a repreensão. Você recebeu a repreensão. E porque você decidiu isso, agora você estará protegido, tranquilo e seguro. Agora sim você vai poder dizer para todo mundo que é abençoado. Você não pode dizer para as pessoas que é abençoado porque vai numa igreja. Você não pode dizer para as pessoas que é abençoado porque é aluno do Café com Destino, porque lê um livro, porque tem a Bíblia em casa aberta no Salmo 91. Você só pode dizer para as pessoas que é abençoado quando os frutos da bênção do Senhor são claros na tua vida. Quando as pessoas conseguem enxergar claramente você. Quando as pessoas claramente enxergam a bênção. Quando elas claramente, porque olham para a tua família, porque olham para a tua vida financeira. Obrigado, querido. Porque eles olham para a tua vida financeira, olham para o teu casamento, olham para a tua empresa, olham para os teus sonhos, olham para o teu comportamento, eles conseguem ver a bênção do Senhor na tua vida. Isso é bênção do Senhor. E eu quero profetizar que as pessoas vão olhar para a tua vida de longe e vão dizer, esse aí é abençoado, hein? Essa aí é abençoada, hein? E você não vai nem precisar postar carrão, não. Não é o teu carrão que vai dizer que você é abençoado, não. As pessoas vão sentir no teu sorriso, no caminhar da tua família, no brincar dos teus filhos, na prosperidade dos teus negócios. Vão dizer, lá vai um abençoado, lá vai uma abençoada. Todos vão perceber. Todos vão perceber. Capítulo 2, versículo 1, continuando a leitura. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então
entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Aqui a nossa história muda para sempre. Se a gente, no capítulo 1, rejeitar tudo que é mal, preferir o temor do Senhor, buscar o conhecimento, aceitar a repreensão, que é muito difícil você chamar a atenção, mas aceitar a repreensão. Aqui começa no capítulo 2 uma série de bênçãos divinas que muda a nossa história para sempre. Ele está te falando que ele vai te encher de sabedoria e de inteligência e de entendimento se você realmente clamar por inteligência, por ela alçar a voz, buscar a sabedoria como se fosse um tesouro escondido, e aí sim você vai entender o temor do Senhor. Tem um versículo que você com certeza conhece que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É disso que eu quero falar hoje. De tudo isso que eu li, o que eu quero que você aprenda hoje é o que é o temor do Senhor. É o que vai te proteger. Temor do Senhor não é ter medo de Deus. É não ter coragem de fazer algo que Ele odeia. Então, por exemplo, se você tem coragem de passar por cima de alguém, de humilhar alguém na rua, numa briga de trânsito, uma pessoa que você nunca viu, você começar a xingar essa pessoa, a Bíblia diz que você não vai poder falar que ama a Deus que não vê, se você odeia o seu irmão a quem vê. Mostra que você não tem sabedoria, não tem inteligência, não tem controle emocional, e muito menos temor do Senhor, porque você sabe que Deus odeia isso. A Bíblia diz que 6 coisas Ele odeia, e a 7ª Ele abomina, aquele que semeia contenda entre o irmão. Então, se você entender da palavra de Deus, você começa a entender o que Deus gosta e o que Deus não gosta, e aí você começa a ter temor do Senhor. Eu queria muito te rebater. Eu tô aqui, minha língua tá afiada para te dar uma resposta, mas Deus não gostaria que eu fizesse isso. Então não vou fazer. A tentação de fechar esse negócio é muito bom, porque a porcentagem é maior do que eu imaginava, porque o dinheiro que vai entrar eu nunca vi, só que eu vou ter que fazer isso que é ilegal, vou ter que fazer aquilo que não pode. Então, eu queria muito. Eu tô até precisando desse dinheiro, mas Deus odiaria isso. Então eu não vou fazer. Eu não tenho coragem de fazer. Quando você perde a coragem de fazer o que Deus odeia, você alcançou o temor do Senhor. Mas a Bíblia diz que isso não vem porque você ora muito ou é muito religioso. A Bíblia diz que isso vem pela sabedoria e pela inteligência. Quando você clama por sabedoria, quando você começa a clamar por inteligência, aí você acaba descobrindo o temor do Senhor. Você começa a fazer um cálculo. Peraí, esse cara aqui se deu bem nesse negócio ilícito, mas logo depois caiu. Eu não quero passar essa vergonha, não. Essa pessoa aqui posta foto todo dia com a namorada parecendo que tá feliz, com a esposa parecendo que tá feliz. Durou só 3 anos, agora já tá no 3º casamento. Não é isso que eu quero. Eu não quero ter casamento de Instagram, não. Eu quero ter casamento de verdade. Quem tá entendendo? Mas o que protege a tua vida, o que protege o teu casamento, o que protege a tua família, o que protege as tuas finanças, biblicamente falando, é o temor do Senhor. E por causa do temor do Senhor, é aguçado em você um espírito de inteligência e sabedoria. O que isso quer dizer, Thiago? Que você começa a escolher certo as coisas. Você tem discernimento com as pessoas. Você olha para a pessoa e fala assim, essa pessoa não é para mim. Geralmente a mulher, sua esposa, quem aqui é casado? Tá com a esposa aqui. Geralmente sua esposa já tem isso. Já vem de fábrica. Ela fala, cuidado com esse cara. A mulher já tem essa sensibilidade. E o homem quer insistir, não, gente boa, deixa comigo. Toma uma facada nas costas. Mas essa sabedoria, esse discernimento, essa inteligência é disponível para todos aqueles que temem ao Senhor. Para aqueles que buscam a inteligência, para aqueles que gritam por isso. A Bíblia diz, se você alçar a tua voz, clamando por sabedoria. E quando você alcança a sabedoria, primeira coisa que é impactada na tua vida, para quem vai notar, relacionamentos. Você começa a lidar melhor com pessoas. Para quem nunca leu o meu livro Especialista em Pessoas, leia. Mas uma das coisas que faz você lidar melhor com gente é sabedoria. Porque eu começo a entender teu passado, que você é uma pessoa difícil por causa do teu temperamento e não porque você não gosta de mim. Tem gente que fala assim, você não gosta de mim, também não gosta de você. Às vezes não é isso. Às vezes é só que é o temperamento da pessoa. Ela é assim com todo mundo. Você que não teve inteligência para perceber que ela faz isso com todo mundo. Isso é questão de inteligência. Aí dói menos quando aquela pessoa age assim com você. Você sabe que é o jeito dela. Se você quiser não conviver, é uma opção sua. Mas pelo menos você tem inteligência para perceber que não é com você ou por causa de você. Ela que é assim.
Tem gente que é grosso e não falar e acabou. Pode estar falando com o presidente da república, pode estar falando com o senador, pode estar falando com o dono da empresa, pode estar falando com quem. A pessoa é grossa, não é o jeito dela. Tem coisas que você só percebe com inteligência e sabedoria. E nos relacionamentos tem coisas que só melhoram quando você alcança esse nível de sabedoria, que só vem através do temor do Senhor, que é descobrir o que ele gosta e o que ele não gosta e não ter coragem de fazer o que ele não gosta. Então, se você parar para pensar só no que eu te expliquei até aqui, acabaram esses problemas do mundo. Vai ter separação se eu só fizer o que Deus gosta? Vai ter separação no casamento? Sim ou não? Porque ninguém vai mentir, ninguém vai enganar, ninguém vai maltratar o outro, não vai ter orgulho, vai ter pedido de perdão, não errei mesmo, meu amor, desculpa e tal. Então não vai ter mais separação, se tiver temor do Senhor. Sim ou não? Se tiver temor do Senhor, vai ter pobreza ou vai ter riqueza? Mas por que vai ter riqueza? Me responde. Porque você vai ter sabedoria, que é fruto do temor do Senhor, para empreender. Em vez de sair botando teu dinheiro no jogo do tigrinho ou qualquer outra besteira, você vai multiplicar 100 reais em mil reais em 10 mil em 1 milhão. Porque a sabedoria tem um poder de multiplicar riquezas, diz a palavra. Então a verdade é que somente essa frase, temor do Senhor, resolveria a maioria dos problemas que a gente está o dia todo correndo atrás tentando resolver. A gente está tentando resolver litígios, processos, brigas, situações familiares complexas, situações financeiras que nunca terminam. E, na verdade, o temor do Senhor seria o antídoto contra tudo isso. Eu não sei como é que foi o seu passado e nem quero saber, porque o nosso Deus é um Deus que perdoa passado. Eu quero saber se daqui para frente o temor do Senhor será uma prioridade na tua vida. Nós vamos passar 7 semanas juntos, desintoxicando daquilo que atrapalha a gente de enriquecer, prosperar, ter uma família saudável. Não existe família perfeita, mas saudável existe. Aquilo que atrapalha a nossa salvação eterna, aquilo que atrapalha nossos relacionamentos, gente que se dá mal com todo mundo, que briga com todo mundo, e nenhum ambiente é bem-vinda. Gente que tem mau comportamento o tempo todo, porque às vezes você dá um mole no comportamento, é coisa de ser humano, mas ser mal comportado é falta do temor do Senhor. Então nós precisamos de auxílio, de ajuda para chegar lá. A escola de sabedoria, ela existe para te ajudar a chegar em lugares que você nunca sonhou na tua vida que poderia chegar. E como tudo isso vem da palavra, é gratuito. Porque se fosse de qualquer outro lugar que eu estivesse tirando esse conhecimento, eu ia te cobrar muito caro para te ensinar isso. Mas a Bíblia diz: de graça dai, de graça recebeis, de graça. É por isso que você está de graça aqui. Porque o conhecimento que liberta mesmo vem da palavra. Então a primeira coisa que eu preciso colocar como prioridade da minha vida, buscar sabedoria. Porque com sabedoria, temor do Senhor, e com o temor do Senhor, eu vou me afastar de tudo aquilo que vai me destruir. Super-Homem, Clark Kent, ele pode tudo no filme, menos uma coisa. O que ele não pode? Quem lembra? Chegar perto da Kryptonita. Ele pode tudo. Pode derrubar prédio, pode voar de um país para o outro, pode dar um soco no Hulk e matar o Hulk. Quem está me assistindo pela primeira vez, que pregação estranha é essa desse pastor? Ele só não pode uma coisa: chegar perto da Kryptonita. Ou seja, a gente pode muita coisa, a gente só não pode andar fora do temor do Senhor. Senão a gente enfraquece e se autodestrói. Sabe qual é o trabalho que Satanás tem com a gente quando a gente está fora do temor do Senhor? Nenhum. Mas nenhum. A gente faz o serviço sozinho. A gente se destrói sozinho. A gente se enreda nas próprias mentiras. A gente se afunda nas próprias dívidas. Ou vai falar que foi o diabo que te enganou para estourar a fatura do teu cartão de crédito. Tem gente que tá botando a culpa no diabo. Cartão de crédito vem estourado. Falou assim: Satanás me enganou de novo. Comprou bolsa, comprou sapato, 10 lanches no McDonald's. E foi o diabo. Aí não dá. Ou seja, a sabedoria, ela vai te enriquecer financeiramente. Lógico. Porque você vai começar a tomar decisões tão assertivas que isso vai reverter isso para você. E tem outra coisa: a sabedoria, ela vai melhorar tanto o teu comportamento e teus relacionamentos, que pessoas que têm condição e bons negócios na mão vão preferir você.
A pessoa tem um bom negócio na mão, ela tá fazendo assim, ó, para saber com quem eu divido isso. Assim funciona a vida. Ela tá com um bom negócio, ela precisa de um parceiro, ela precisa de um sócio, ela precisa de alguém para tocar aquilo com ela. Tá assim, ó, ela tá rodando, procurando. Você acha que ela vai escolher quem? Às vezes você não tem R$1 no bolso, mas por causa da sabedoria que Deus vai te dar, grandes negócios vão chegar na tua vida. Grandes! Eu tô falando de grandes coisas maiores que você tá imaginando. Versículo 7. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e ele é escudo para os que caminham na sinceridade. Ou seja, é muita proteção, é muita bênção, se a gente só parar e começar a buscar sabedoria. Ou seja, se toda segunda-feira você parar para pensar o seguinte, ó, eu vou reservar 45 minutos, 1 hora do meu dia, porque a reunião aqui é muito rápida, para escutar uma palavra de sabedoria, para aprender algo que vai desintoxicar meu orgulho, minha ignorância, minha altivez, minha soberba, meu mau comportamento. E nessa desintoxicação eu vou começar a implorar, eu vou começar a clamar por sabedoria e inteligência, eu vou começar a entender, porque eu vou estudar a Bíblia, o que Deus gosta, o que Ele não gosta, e eu vou me encaixar num lugar onde só bênção cai e maldição não consegue chegar. Onde só boas notícias chegam e as mais ficam pelo caminho. Então é muito simples. É uma decisão que você precisa tomar de sair hoje da ignorância. O que é ignorância? Quer ver como é que você reconhece uma pessoa ignorante? Uma pessoa que ainda julga o outro. Ignorante. Esse cara é estranho. Ignorância. Porque se você tivesse um pouquinho de conhecimento, antes de falar que cara é estranho, você pensa, será que ele tem algum problema? Será que ele está passando alguma situação difícil? Será que ele toma um remédio controlado? Será que ele teve uma infância difícil? Foi abusado e eu não? Uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento olha para outra que parece estranho e fala, tem alguma coisa errada, será que ele precisa de ajuda? Aí o ignorante fala, ih, que estranho, vou sair fora disso aí. Se a gente for levar para o temor do Senhor, será que Deus gostaria que a gente se afastasse de alguém por causa de um defeito que ela tem? Ou que Deus gostaria que a gente ajudasse essa pessoa a ser melhor? O que Deus gosta e o que Deus não gosta? Tem gente aqui que não entende nada da Bíblia porque nunca leu, mas já sabe um monte de coisa que Deus gosta e que Deus não gosta. Quer ver? Deus gosta de mentir? Então por que a gente mente? Deus gosta de egoísmo? Por que a gente é egoísta? Na nossa casa, tudo que a gente recebe, a gente separa para Deus, família, domésticos da fé, pobre, órfão e viúva. O que a gente ganha não é só nosso. Decidiu viver uma vida que não está baseada em egoísmo, porque nós queremos ser generosos, porque é uma indicação bíblica. Adivinhem, a cada ano que passa, a gente prospera mais. É sorte? Ah, não vou acreditar que é sorte, não. É plantio. Quem planta, colhe. São princípios que você precisa ir colocando para dentro para começar a armar uma vida de vitória. Uma vida de vitória não virá de um dia para o outro por causa de uma oração que eu faço para você hoje. Eu vou orar por você hoje, mas não vai ser essa oração que vai mudar tudo. Vai ser o início de uma mudança. O que vai mudar tudo é uma reprogramação mental ou espiritual para que a partir de hoje você comece a fazer do jeito certo. Eu quero te fazer um pedido. De coração. Eu quero que você pare de se atrapalhar. Você está atrapalhando o seu futuro. Que é o governador, que é o presidente. Tem gente que cima que é o outro que está atrapalhando a sua vida. É você mesmo que está se atrapalhando. Porque enquanto você está falando que tem um monte de gente tentando atrapalhar a tua vida, tem um monte de gente prosperando. No mesmo lugar que você. Saiu de um lugar ainda pior que você. Passou por uma situação ainda mais traumática que você. Nós precisamos tomar hoje uma decisão de que o temor do Senhor será prioridade na nossa vida. Para que a sabedoria e a inteligência entre, o egoísmo e o orgulho saiam,
e a gente comece a viver um nível de prosperidade que nunca sonhou em viver. Teus filhos vão desfrutar de coisas que você nunca sonhou. Os filhos dos teus filhos vão contar histórias que vão começar com você. Eu declaro que a partir de hoje nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa, diz a Bíblia. Nós temos essa proteção pela palavra. A decisão que temos que tomar é: vamos então realmente ter um compromisso de andar no temor do Senhor? Porque se eu tomo essa decisão hoje, e tem alguém aqui que tem algo contra mim, a Bíblia diz que eu tenho que, sabendo que você tem algo contra mim, eu tenho que ir até você e pedir perdão. Não, Tiago, é a pessoa que tem que vir, ela que tem algo contra. Não, a Bíblia diz que se você está com uma oferta para entregar e descobre que alguém tem algo contra você, deixa a tua oferta de lado, vai lá e se reconcilia primeiro com o teu irmão. Se eu tenho temor do Senhor, nem brigado eu posso ficar com os outros. Olha o problema que eu me meto. Tem certeza que você quer ter o temor do Senhor? Vai ter que baixar, vai ter que tirar o orgulho completamente. Acabou você, acabou teu ego. Acabou teu ego. O evangelho não tem espaço para ego. O evangelho não tem espaço para orgulho. É para resolver a situação. O evangelho não tem espaço para soberba, para eu achar que eu sou melhor do que você. Ao contrário, se eu quero ser maior, tem algum problema em você querer ser o maior? Não tem nenhum problema. A Bíblia não condena você querer ser. Só diz que se você quiser ser o maior, você vai ter que ser o servo de todos. Só isso. Eu quero ser grande mesmo. Quero ser rico mesmo. Quero ser poderoso mesmo. Quero ser famoso mesmo. Tem algum pecado nisso, biblicamente? Não. Portanto, que você seja o servo de todos. Está na Bíblia. Então, porque eu quero ser grande, eu estou aqui te servindo. Porque está na Bíblia que quanto mais você servir, mais vão te reconhecer. Então, se você se aproximar da palavra e do temor do Senhor, as coisas vão começar a virar positivamente para a tua vida. As bênçãos do Senhor vão começar a te perseguir. Você ficou a vida toda tentando correr atrás de bênção, agora as bênçãos vão começar a correr atrás de você. Para onde você se movimentar, elas virão atrás de você. Para onde você for, elas irão te alcançar. Porque as bênçãos do Senhor estão procurando quem tem sabedoria, discernimento e temor de Deus para ser derramadas sobre alguém. As bênçãos do Senhor vão correr como rios na tua vida, na tua família, na tua empresa, nos teus negócios. Tudo que tua mão tocar vai prosperar. O tempo de escassez acabou. O tempo de escassez acabou. Agora é um novo tempo. Como é que você sabe disso, Thiago? Porque está escrito. E o que está escrito, diz a Bíblia, a palavra de Deus não volta vazia. Está escrito, vai acontecer. Nosso comprometimento hoje, nessa primeira de 7 segunda-feiras, é com o temor do Senhor. Presta atenção, porque o apelo que eu vou fazer agora é muito difícil e não seja infantil de levantar sua mão se você não está afim de fazer. Não seja infantil. Não faça porque todo mundo está fazendo. Mesmo que só 2 pessoas levantem a mão, não tem problema nenhum. Mesmo que ninguém levante a mão, não tem problema nenhum. Só vai ficar de pé agora quem se compromete em, a partir de hoje, buscar loucamente o temor do Senhor. Tiago, eu posso até não conseguir de primeira, eu posso até não conseguir de segunda, mas a partir de hoje eu vou começar a buscar o temor do Senhor. Fica de pé quem se compromete com isso. Você que está em casa, vai nos comentários e fala, eu me comprometo. Você não pode ficar de pé aqui, mas coloca, eu me comprometo nos comentários. Não tem problema nenhum. Sabe o que vai começar a acontecer na tua vida agora? Agora eu posso profetizar sobre você. A sabedoria vai vir da tua mente. A inteligência vai começar a te alcançar. Tuas decisões vão melhorar, teus relacionamentos vão melhorar, tua vida financeira vai deslanchar. O teu casamento vai entrar em ordem, tua vida espiritual vai crescer. A partir de agora as coisas começam a acontecer. E não é porque eu estou profetizando apenas, é porque você se comprometeu com o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. A partir de hoje as coisas começam a mudar de verdade. A partir de hoje você sabe o que é certo e o que é errado. Deus vai te dar força para escolher o que é certo. Deus vai te dar força para dar as costas para o que é errado. Você não vai entrar mais em ambiente que não é para você. Você não vai mais se relacionar com quem não é para você. Você não vai mais fechar negócio com coisas que você sabe que não é para você, que vai te fazer mal no futuro. É bom agora, dá prazer agora, mas no futuro te destrói.
Deus vai te dar força e sabedoria e inteligência para isso. E você vai alcançar níveis que nunca sonhou na tua vida. Fecha teus olhos, eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, nós pedimos agora a tua direção. Porque sem ti nada podemos fazer. Agora, Senhor, invade a mente de cada aluno, cada aluna, cada pessoa que está aqui presencialmente, online, recebendo o temor do Senhor, preferindo, diz a palavra, o temor do Senhor. Eles estão preferindo. Tem o prazer do mundo, tem o prazer da carne, tem o prazer das coisas, mas eles preferem o temor do Senhor. Elas estão de pé porque preferiram o teu temor, então recompensa-os com sabedoria, recompensa-os com inteligência, recompensa-os com proteção, como acabamos de ler em Provérbios 1, recompensa-os, Senhor, com tranquilidade, tira a ansiedade, tira os surtos emocionais, tira tudo que está atrapalhando, Senhor, a família, a mente, as emoções, as finanças, e coloca agora a tua poderosa mão sobre a vida de cada um. Nós declaramos isso em nome de Jesus Cristo, e quem crê dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Aleluia!